Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio aqui do AcolherCast. É com muito prazer que hoje eu trago uma convidada que chama Fernanda Neto, uma querida, mãe da Maria Júlia, que é minha paciente. Ela também é fisioterapeuta especialista em estética, fundadora do Centro Estético Fiz-Slim aqui em Guarulhos. Então, a gente vai deixar aqui o arroba dela e do Centro Estético para vocês acompanharem. E hoje a gente está trazendo um tema, assim, super relevante para qualquer mulher. Não é nem só as mulheres que estão no pós-parto, na maternidade, mas a gente vai trazer esse assunto de autoestima, de beleza, de como a mulher se encontra no período pós-parto, que é algo tão difícil, a gente se vê tão diferente e para voltar ao que era antes é algo super complicado, fora todas as diferenças e mudanças da gestação, né, Fer? Super bem-vinda, viu? Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. E esse período aí eu acho que é o mais desafiador da vida da mulher, né? É difícil a gente se encontrar novamente. Mas você, assim como eu, né, ao mesmo tempo, a gente vai vendo que tudo tem jeito, né? Tudo vai se encaixando e a gente vai ficando calma. Verdade. A gestação traz muitas mudanças para o corpo da mulher, né? A própria gestação. E aí, quando você tá lá com aquele barrigão, você nem tá se importando muito, mas depois que o bebê nasce, parece que, assim, a parte hormonal muda muito o nosso corpo, né? É. O que que você acha, assim, que faz ser mais desafiador referente à autoestima da mulher no pós-parto? Você que trabalha com estética e com mulheres todos os dias. Mais desafiador é. Eu nem acho que é se olhar e não se identificar, assim, as rugas, a olheira. Eu acho que é mais você se olhar e ver que não é mais a mulher que era antes, né? Porque você percebe que você não tá se cuidando mais. Porque neurologicamente falando, biologicamente falando, tem uma mudança que acontece, né? E a gente começa a se preocupar mais com o outro, que é o O seu filho, bebê. com o bebê, né? Neurologicamente isso acontece mesmo, né? E você fica de lado. E além disso, ainda vem uma cobrança muito, muito alta nossa, que você quer se cuidar, mas ao mesmo tempo você acha que se cuidar também não é um luxo, né? Porque você tem que criar uma coisa em relação às mães, que a partir do momento que ela vira mãe, ela não pode mais se cuidar, né? Que a prioridade é o bebê, e se você quer se cuidar, é um luxo. Você tá sendo errada. Verdade. Então ainda tem essa cobrança da mãe, entendeu? Com ela mesmo, né? E de assim, se você deixar seu filho, por exemplo, pra ir na academia, nossa, você tá sendo uma Tá, é péssima péssima mãe, mãe. né? E realmente há essa cobrança das pessoas ao redor, né? Você tá tendo que se reestruturar. Biologicamente, neurologicamente você está cuidando, mudou totalmente o seu pensamento, que você está cuidando de uma criança, e socialmente você está sendo julgada ainda, né? Você está sendo cobrada. Ninguém ajuda de Ninguém nenhum lado. ajuda, ninguém ajuda de um lado, você está cercada, fica dificílimo, né? Além dos hormônios, além da mudança do corpo também, tem toda a sociedade, tem toda a mulher tentando se reconhecer novamente, né? Como é difícil, né? É muito Conta um difícil. pouquinho pra gente, Fer, como foi sua experiência? Gente, a Maria Júlia tem quase a idade do Joaquim, um mês de Certo. diferença. É um mês mais novinha que o Joaquim, então a gente viveu essa maternidade no mesmo Foi. tempo, juntos, né? Como que foi pra você, assim, sendo profissional da área da estética, como que foi essa coisa do pós-parto, do corpo? Sim, como eu já tinha lido muito a respeito, né, e muitas amigas também, eu falei, eu vou tentar curtir, realmente, né, vou tentar curtir o máximo, mas meu médico conversou muito comigo, falou, Fê, qualquer momento que você se sentir muito mal, tudo, fala comigo, tem remedinho pra isso, não precisa, né, aí, falei, bom, vamos lá. Como minha gestação foi difícil, o puerpério, pra mim, eu não senti como eu não curti tanto a maternidade porque foi difícil, então o puerpério eu falei, eu vou curtir, entendeu? Já que é o momento. Aí, quando eu sentia que eu tava mal, o que que eu resolvi fazer? Me cuidar. E o meu cuidado não é uma coisa, nossa, eu vou fazer muita coisa. Não, é um corretivo na olheira, é um blush pra dar um ar mais coradinho, sabe? Então eu comecei a fazer pequenas coisas por mim que fizeram a diferença, mudavam assim meu dia. Aí depois disso, com essas mudanças, passou um tempo, eu comecei a fazer uns exercícios de respiração para diástase, já que tem isso na clínica, né? Então eu falei, já vou cuidando um pouco de mim com poucas coisas, sabe? Que faziam diferença no meu dia. Aluguei uma bike.
Era o lembro. tempinho que dava, que já tava liberada, fazia essa bike em casa mesmo. Pouca coisa, tipo, dava às vezes 15 minutos, ela acordava. Mas são poucas coisas que ajudavam a eu me reconhecer. Falei, não, a mulher Fernanda ainda está aqui. Não sou apenas a mãe da Maria Júlia. Sim. Então, isso fez diferença pra mim. Sim. O se cuidar um pouquinho, eu acho que impacta muito, assim. Tem muitas mulheres que já não são tão vaidosas antes da gestação, né? E aí o problema é que depois da gestação acaba aí o negócio desanda e isso faz mal até pro relacionamento, assim, pro casamento, porque a mulher tá ali, é só amamentação, sutiã de amamentação, aquela roupa pijama, Foca no cabelo. banho, só Deus sabe a hora que vai É, conseguir é. tomar. E aí, como que a gente faz, né? Como que a mulher resgata essa autoestima, assim? É muito complexo isso. É aos poucos, né? Não dá pra gente se cobrar, né? Porque primeiro tem que voltar os hormônios têm que se reestruturar tudo, né? Ali não é só simplesmente a pele voltar a ficar firme, não. Os hormônios têm que voltar, a gente tem que se olhar com carinho. Eu falo pra todo mundo que se olhe com o mesmo carinho que você olha pro seu filho. Porque a gente se deixa, né? Então é aos pouquinhos, fazendo aos poucos. Se a mulher já não se cuidava antes, é mais difícil? Com certeza é mais difícil, né? Mas eu acho que a partir do momento que ela começa a se cuidar um pouco, a postura dela muda em relação a tudo. Em relação até a cuidar mais do filho, com mais cuidado em tudo, né? A casa, marido, ela se posiciona melhor até no trabalho. É, Né? verdade. Eu acho que estética vai além da futilidade, né? É como você Com se mostra na certeza. vida, é como você se mostra no seu trabalho. E acho que a autoestima também, né? Porque Total. quando você tá bem com você mesmo, tudo ao redor Tudo, acaba ficando melhor, né? tudo flui. E na sua prática, assim, do seu dia a dia, quais são as principais queixas das mulheres pós-parto? Pós-parto? Ai, não é nem de não se reconhecer, né? Já é outra parte. Porque quando elas chegam na clínica, elas já passaram um pouco disso. Só que daí já chega a parte da culpa de estar se cuidando. Muitas, já ouvi de muitas falarem assim: tô incomodada com isso, mas isso não é prioridade. Esse mais já vem carregado de uma culpa, uma carga enorme, né? Ela já vem culpada por ela estar ali se cuidando e não estar com o filho. Priorizando entendeu? a criança. Exatamente. Então, essa é a maior dor que eu vejo na prática clínica, que elas carregam, que elas já vêm se justificando pra mim. Ah, Não eu tô aqui me precisa. cuidando, mas a prioridade é meu filho. Exatamente. Isso nem é muito. Claro que é, você tem que estar aqui, né? Você precisa disso. Então, eu não sei em que momento a sociedade acha que para você ser mãe, você tem que se deixar como mulher, que você não pode se cuidar, né? Tem que dar um equilíbrio e ser as duas coisas, né? Sim. E é difícil, é isso, né? A gente precisa priorizar a criança, porque, Claro. lógico, o cuidado ali é o principal. Total. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer. A gente ganha uma nova função, né? Eu acho que isso que é o mais complexo, assim, da maternidade. E eu vejo, assim, Fer, no meu dia a dia também, que trabalho com mães o tempo todo, é que elas falam assim, olha, agora que ele tem 2 anos que eu consegui olhar pra mim. Não conseguia, Não né? conseguia. É uma coisa, é difícil também, porque a gente fica naquele estado de alerta ali, querendo cuidar, querendo... E, eu preciso fazer... E realmente, em que tempo, né, conseguir fazer isso? Muitas delas questionam, mas como que eu vou me cuidar? Eu não consigo ter esse tipo de tempo, Sim, né? mas isso na neurociência até explica, né? Que fala que no pós-parto algumas partes do cérebro são ampliadas, né? Com a vigilância, a empatia, o cuidado. Então, e com isso vem a cobrança também, aumenta também a cobrança da mulher, entendeu? Aumenta essas áreas para o cuidado do filho e essa cobrança dela com ela mesma, né? Como é difícil, né? Falou, estou grávida, já ficou difícil, né? Você já conseguiu retomar a grande maioria das coisas que você fazia antes, pensando em você, assim? Consegui. A maioria eu já tinha conseguido retomar logo. Eu voltei a trabalhar rápido, né? Porque claro, eu tenho uma rede de apoio muito boa e a minha clínica é do lado da casa da minha mãe, praticamente. Então, e eu faço meus horários. Então, eu conseguia, por exemplo, eu voltei com 45 dias. Ai, bem cedinho, né? Bem cedinho. Aí eu conseguia, vou atender 2 pacientes. Hoje eu colocava uma paciente, ia para casa da minha mãe, dava de mamar, ficava lá um pouquinho com ela, e atendia outra paciente, ia para casa. Então eu consegui ir voltando. Agora, atividade física, realmente eu só consegui mesmo fazer. Eu voltava, daí passava uns dias já não conseguia de novo. Atividade física eu voltei quando eu coloquei ela na escolinha, que foi esse ano. Com quase 2 anos. Quase 2 anos.
E como que foi pra você voltar ao trabalho? Como eu tenho essa flexibilidade de horários, não foi difícil, foi bom. Pra mim, foi Se muito sentiu bom, bem. eu me senti muito bem, assim. Mas sei que é muito mais difícil pra mulheres que não têm essa liberdade de horários que eu tenho. Sim, sim. Que Porque eu passa o dia escuto fora. muitas mães falando assim, muitas mães querem desistir da vida profissional pra cuidar da criança. Isso também é uma questão, né? Total. Pra depois se recolocar no mercado de trabalho. Você que tá nesse meio de mulheres, de empoderamento, enfim, empreendedorismo feminino, como que a gente orienta essas mulheres, né? Porque às vezes eu falo pras mães, olha, pensa bem. Porque pode ser que depois seja muito difícil você voltar. E a criança, ela vai crescer, essa fase vai passar, né? É muito difícil, porque hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, é muita novidade em qualquer setor, em tudo que você trabalha, é muita novidade o tempo todo. E você parando de trabalhar, você vai ficar muito para trás, né? Para você retomar, fica cada vez mais difícil. Mas tem muitas mulheres que vão fazer isso, que fazem isso e vão continuar fazendo, porque vai sair 6 da manhã, vai voltar 8 da noite, fala, não vou ver meu filho, e acabam se deixando. E assim, por mais que seja uma necessidade atual, né? Às vezes realmente deixar um bebê pititico na escola, tem várias circunstâncias, não dá pra gente generalizar, lógico. Mas eu acho que tentar voltar o quanto antes seria o ideal, né? Assim, pra nós como mulheres, pra gente retomar nossa vida, ter aquela sensação de liberdade. Quando eu voltei a trabalhar, eu tive uma sensação assim, eu ficava feliz de estar trabalhando, porque eu me sentia eu de novo, assim, né? Eu tô aqui. Nossa, não é só trocar fralda, fralda, mamar. Ai, nossa, que bom, tô fazendo uma coisa diferente, é até relaxante, assim, né? Você nem tá trabalhando, né? É uma coisa mais relaxante. E o que que você acha, assim, que é possível e saudável pensar, assim, para mulheres referente à estética, no pós-parto, assim, de autocuidado, de procedimento estético mesmo, assim? Qual que é a região que tem mais queixas, assim? Abdômen, mama? O que que você acha? Não É tem diverso? região, elas já chegam falando tudo, porque elas estão realmente sem saber o que elas são, né? Elas realmente mudou totalmente a cabeça delas, elas deixaram de ser aquela mulher, elas estão se vendo mais como mães. Tem um termo que existe, mas é pouco falado, que nem da adolescência, é matescência. Que a pessoa, então a gente tem que construir uma nova identidade, né? E é difícil, né? Então elas chegam lá falando, tá tudo ruim. Tudo isso aqui não existia, né? O que eu faço? Eu não sei se o seio tá caído por cima da barriga, que tá caído em cima da coxa, tá tudo caindo, tá tudo caindo. Eu não sei por onde eu começo, ou se é o rosto que também tá com olheira, porque você tá num cansaço, né? Mas o que eu sempre falo é que primeiro a gente tem que trabalhar o psicológico dessa mãe, né? Ela tem que primeiro entender que é uma transição que ela tá passando, que ela tem que. Porque senão não adianta, qualquer tratamento estético não vai ajudar. Não vai, porque ela tem que entender que faz parte e que vai passar. Mas de protocolos é assim, é organizar os hormônios, a gente precisa regular isso, reduzir a inflamação, porque também não adianta fazer procedimento se você está com o corpo todo inflamado. Comendo mal, né? Sem tomar água, enfim. Tudo contribui. Então, isso, aí depois começar com tratamentos para gordura localizada, o estímulo de colágeno, muito, né? Porque a gente perde muito, é uma briga hormonal, né? Uma queda muito brusca de hormônio, mas tudo muito pensando em gerenciamento mesmo, né? Gradual, para ela entender que é devagar, não adianta a gente querer mudar da água pro vinho. Mudar da água pro vinho, nem pode, né? Tem que O que você acha que pega mais, assim, flacidez no pós-parto? Flacidez. Gente. Porque a gordurinha, ela fala, nem me incomoda mais isso. O problema é o aspecto de tá mole. Total. Gente, como é de... Eu tenho uma mãe que ela tá no quarto filho, né? Ela fala assim, doutora, às vezes eu brinco com meu marido que tá coçando no meu joelho, que é meu peito que cai. É tipo isso, né? Ela assim, menina, para de falar isso. Ela falou, gente, eu tô assim, eu preciso colocar silicone, eu preciso, sei lá. Não, mas eu entendo, porque 4. Gente, em algum momento a pessoa precisa... Com 1 já ficou difícil. Em algum momento a gente precisa retomar a vida, gente. Não dá pra viver pra sempre só focado no filho, né? Nosso olhar precisa realmente mudar pra outro canto. Tem que saber conciliar, né? É muito difícil, a gente sente falta. Eu acho que até igual, viraram pra mim esse fim de semana e falaram, foi a primeira vez que eu saí, eu fui no Camarote Brahma. E eu não fui com a Maria Júlia. Foi a primeira vez que a Maria Júlia dormiu. Foi a primeira vez que ela dormiu, ficou na casa da minha mãe. Ela dormiu lá? Dormiu na casa da minha mãe. E aí eu saí com aquela culpa, não sei. Ainda mais foi em cima da hora, não tava nem preparada, sabe? Fui.
Aí um casal virou pra mim e falou, soube que tava fazendo isso e falou assim, vocês têm que viajar. Só vocês uma vez e outra vez com a filha de vocês, só vocês uma vez. Mas eu já ouvi de muitas pacientes minhas que fazem isso com o marido, aí chega na viagem e falam, ai, olha, ele ia adorar estar aqui fazendo isso com a gente, não consegue desligar, né? Não Você sente consegue. culpa até nisso, de estar viajando sozinha com o marido, né? Sim. É muito difícil. É muito difícil. Mas eu acho legal isso, sabe? É, Pro sim, casal, né? precisa. Eu tenho uma conhecida que ela faz isso todo ano. Todo ano ela tem uma viagem de casal, sem filhos. Porque realmente, se você tá sempre com a criança, a gente O não casal consegue nem precisa te conversar. reconectar, porque acontece também do casal ficar meio desconecto, né? Ele precisa voltar a ser um casal novamente, A gente né? conversa e corre pra coisar o filho. Isso. Conversa e corre pra fazer Exato. ok. Conversa e Com corre. olhar de desespero. É. Aquela coisa, o que a gente faz? Aquela coisa. Não, tem que voltar. E eu se cuidar, é isso que você tinha falado no início. O marido não precisa também ver toda hora, aquela mulher precisa se cuidar, porque imagina você chegar em casa também no trabalho, tá aquela mulher com aquele coque todo dia, com aquele sutiã de amamentação. Não, é difícil também, né? Vamos combinar. é difícil. Ela precisa se olhar com mais carinho, né? Perfeito. E acho que o homem também tem que ajudar a ela se enxergar, assim, a ajudar que vai passar, que ele tá com ela, pra ela fazer alguma coisa e ele fazer junto também. Ajudar a autoestima, né? Exatamente. Olha, eu fico com o bebê, vai Você fazer vai uma lá, unha, exatamente. né? A gente precisa concordo. realmente de ajuda do pai, isso com certeza é Total. fundamental. E uma outra questão que você também pincelou e eu queria falar sobre essa história de rede social, né? A gente tem aí várias blogueiras que, gente, tem uma, não vou citar nomes, mas assim, teve filho mais ou menos na mesma época que a gente, mas o que é aquele corpo, né? A gente vê assim, em um mês a mulher tá... Gente, É o que eu que tô remédio passando é também. esse? Que hormônio é esse? Sei lá, que faz a pessoa se transformar. E aí, como que funciona isso? Porque a maioria das mulheres se cobram demais por ver na rede social uma realidade que não O existe. principal é não ter essa comparação, né? O ideal é você nem seguir essas pessoas quando você tá passando por esse processo, né? É nem seguir, porque a comparação, infelizmente, você vai fazer essa comparação, né? E você vai se sentir Péssima. péssima, né? E não existe isso, né? 90% das mulheres não são assim. Isso não é o pós-parto real, né? A maioria delas, nada contra também quem não amamenta, mas a maioria delas, elas escolhem, às vezes, não amamentar, aí porque já quer emagrecer, quer tomar remédio, nanana, e tem uma rede de apoio absurda. Alguém que faz a comida, alguém que fica com a criança, ela... É diferente. Estética 24 horas por dia. Exato, é totalmente diferente da maioria da população. É. Então não adianta a gente querer se comparar, se colocar nesse lugar, entendeu? Rede social, hoje em dia, em todos os parâmetros da nossa vida, tem essa comparação em tudo, né? E isso faz mal demais. E assim, tudo tem seu tempo. Por mais que a gente precisa se priorizar, a gente também precisa priorizar a criança. Total. Não com tem como certeza. você igual. Eu não vou amamentar, não vou nada, porque eu quero emagrecer. Mas e aquela primeiríssima infância que a gente Exato. precisa também curtir? Então tem que tentar encontrar assim, Tem. um equilíbrio Tem disso, equilíbrio, né, equilíbrio. Fê? E é gostoso, é uma fase única, né? Você tem que estar também super pro seu filho, não tem como não. Com certeza. E assim, se você pudesse falar com alguém que tá aí no período pós-parto, se sentindo a pior bolacha do pacote, falando, meu Deus, tá tudo flácido, o que que eu faço? Por onde eu começo? Não tenho tempo pra nada. O que que você deixaria de mensagem final aqui? Respira. Calma, vai passar, é só um momento. Tenta começar a fazer algo por você. É uma unha, é um cabelo, uma hidratação, um corretivo para olheira. Vai andar no condomínio, dá uma volta no quarteirão, sozinho ou até com o carrinho com a criança, né? Já é um momento para você se reconectando, você ir se cuidando. Faça algo por você. Devagar, mas faça algo por você, não deixe de se cuidar. E peça ajuda se precisar. Peça ajuda se... Não precisa disso. E mais pra frente, se precisar, eu tô aqui pra ajudar. Isso mesmo, com certeza. Gente, eu acho que esse assunto estética, autoestima da mulher é uma coisa que a gente precisa se importar, né? Não é futilidade, não é frescura, é real. A gente, quando tá bem, o nosso filho fica bem, a gente consegue cuidar com mais leveza, a nossa casa, as pessoas ao nosso redor ficam melhores. Então, eu acho que esse assunto é muito relevante para qualquer mulher, né? Nos primeiro, segundo, terceiro filho, independente da situação, a gente precisa ter um tempo para nós. Então, assim, queria te agradecer por essa Obrigada troca. Muito obrigada. Adorei. Obrigada eu. Quem quiser, gente, precisar dessa parte de estética, eu sou paciente dela também. Sim. Tô lá chorando as pitangas. Pelo amor de Deus, Fernanda, me ajuda.
Então, entra aí no arroba que a gente vai deixar marcadinho aqui e fica aí para os próximos episódios. Se você não assistiu os anteriores, entra aí no canal, se inscreve e assista todos que estão muito legais. Um grande beijo!